Bem-vindos, bem-vindas, então, nesse nosso encontro ao vivo, para a gente aprender hebraico e ainda aprender as dicas do rei Salomão para uma vida plena, baseado no livro dos Provérbios. E esse nosso encontro, então, eu estou também comemorando deixa eu colocar aqui, comemorando, então, a reabertura dos meus cursos de hebraico, que eu tinha lançado um curso de hebraico no começo do ano, e eu pensei que nesse ano era só esse, mas não, resolvi agora abrir, então, com muita alegria, convido vocês, então, para participar, e hoje nós vamos nos concentrar no livro dos Provérbios. Legal. E vamos direto ao assunto. O livro dos Provérbios, então, ele tem essa tradição de autoria do rei Salomão. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui, tá bem? É um assunto à parte, a autoria do livro, mas o importante é que esse livro aqui atravessou os séculos, atravessou os milênios, e ele traz muita sabedoria para a gente compartilhar. Então, eu queria primeiro trazer aqui, vejam só, eu organizei uns slides do que eu quero falar aqui. Então, deixa eu trazer esse primeiro aqui. Olha. Joia, olha só. Então, nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. Se vocês quiserem aí, se tiver a tua Bíblia à mão, abra também na sua Bíblia, aí a gente também tem a possibilidade de checar traduções, que é sempre legal a gente fazer isso. Aqui, então, vamos começar pela tradução para o português. Está escrito o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito bem, a gente vai ver que alguns desses provérbios, devido talvez ao próprio hebraico, ele é aberto à interpretação. Tá bem? Às vezes tem diferentes interpretações do mesmo provérbio. Esse provérbio, vocês podem ver que ele tem uma parte que vamos chamar de A, que é a morte e a vida estão no poder da língua, e depois ele tem o B, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos começar pelo A. A morte e a vida estão no poder da língua. É um consenso que o que quer dizer aqui, nessa frase, é o poder das palavras. Né? A gente sabe que uma palavra gerou outros provérbios também, que é sobre o poder da palavra, uma frase, quando sai não volta mais, todas essas tem uma série de subprovérbios que circulam aí na cultura da humanidade sobre essa questão. Agora, vamos ver o seguinte. Então, agora, o segundo, quando fala assim, e aquele que a ama comerá do seu fruto, isso tem uma certa... Isso já não é tão claro. Para alguém é claro aqui? Alguém gosta? Eu coloquei todos no mudo para não ter chiado, mas em relação a essa segunda parte desse provérbio, está alguém que está muito claro isso? E aquele que a ama comerá do seu fruto? Ariel. Um poeta? Shalom. 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 Está ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando? Josel? Josel. Oi, Josel. Sim, eu estou com problema de câmera, viu? Por isso não tem estou problema. Sem ela. Não tem problema. Veja bem, Ariel, dá para entender que quem ama a morte. É isso? Porque... você está falando que, então, aquele que a ama, mas pode ser... mas aí a gente tem que ir no hebraico. Mavet vechaim. Se é no masculino ou feminino. Exato. Um está plural, né, masculino, e outro está feminino, né? Exatamente. Olha, tem um consenso, José, na verdade não é consenso, mas tem uma linha que fala o seguinte, que aquele que a ama seria mais ligado à língua ou o poder da língua, ou seja, aquele que gosta muito de falar
ele vai ter as consequências. Comerá do De seu fruto. vida ou de morte. Exatamente, para o bem ou para o mal. Isso. Pelo menos é um pouco aberto, tá bem? Mas a ideia toda aqui desse versículo é as palavras têm poder. Tome cuidado ao usá-las, né? Eu quero agora ir para o hebraico aqui e concentrar nessa palavra aqui, olha, que eu estou circundando aqui, olha. Vocês podem ver, então, que primeiro, eu vou colocar aqui também, aqui tem aqui, olha, no hebraico, para quem não conhece nada do hebraico, aqui, primeiro, o hebraico é da direita para a esquerda, o contrário do português, tá bom? É assim, olha, então o hebraico é aqui, tá? Vai daqui para cá. Aqui nós temos, eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letrinhas, tá bem? A vírgula, despreza a vírgula, porque na época bíblica não tinha vírgula, isso aí é uma coisa posterior, moderna. O que nós temos aqui, na verdade, é essa. Olha, deixa eu também frisar uma letrinha aqui. Essa letrinha aqui, essa primeira letrinha aqui, é a conjunção E. No hebraico, a conjunção E, ela nunca está sozinha. Ela sempre se liga na palavra. Então, aqui está escrito e vida. Tá bem? E vida. A vida mesmo é isso aqui, está escrito aqui, Chaim. Olha, Chaim. É isso aqui, vida é Chaim. Uma coisa interessante dessa palavra é que esse iman no final é plural no hebraico. Então, na verdade, a palavra vida em hebraico, ela literalmente, ela diz vidas. E isso levantou também muito comentário. Por que vida em hebraico é vidas? Tá bem? E lógico, e tem comentaristas que vão falar por causa de várias vidas. Tá bem? Nas suas mais diferentes interpretações. Então, essa é uma palavra super legal para conhecer. Chaim. Chaim. Quer dizer vida em hebraico, mas literalmente é vidas. Tá bem? Eu coloquei, tem bastante provérbios para a gente analisar, então eu vou correr, tá bem, para o próximo aqui. Um provérbio bem legal do livro de provérbios eu quero trazer aqui, olha. Só posso uma sim, intervençãozinha bem pequena pode sobre falar. isso ali? Não, Pode falar. assim, ó. Quando criança, eu escutei muitas vezes a minha avó falar, mãe da minha mãe, e dizia assim: de falar já me arrependi muito, de calar nunca. E fica muito a propósito desse provérbio. Isso. É bem o que o Pedro falou. Esse provérbio ele tem várias variações, e não só na cultura bíblica, em outros momentos ele tem, em outras culturas também. É o poder da palavra, né? Isso. Vejam só o provérbio que agora é no capítulo 26, nos versículos 4 e 5. Que aqui é um momento bem interessante do livro de Provérbios, que ele fala, vamos para o português, olha. No versículo 4 ele diz o seguinte, a questão aqui nesse versículo é como uma pessoa sábia deve se relacionar com um tolo. Também é uma grande pergunta, a gente vê na nossa vida prática bastante isso, né? Como uma pessoa sensata deve se relacionar com o tolo. E no livro de Provérbios, o tolo é também o perverso, é também o corrupto, é também o mal-intencionado. O tolo não é só o tolo como vem na nossa cabeça, é sempre como a gente deve se relacionar com essa má energia, vamos colocar assim. E é interessante porque, vejam só, no versículo 4 está escrito o seguinte, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia quer dizer, seria a sua tolice, vai. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também não te faça semelhante a ele. É interessante, certo? Porque está falando assim, olha, você está na presença de um tolo, de uma pessoa violenta. O que ele está fazendo? Não vai atrás dele. Fica na sua posição, tá bem? Para você não se rebaixar ao nível dele. Só que o interessante
é que no versículo seguinte, imediatamente, está escrito o seguinte: responda ao tolo segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O versículo 5 está dizendo o seguinte: não deixa passar barato. Responda ao tolo segundo a sua tolice, para que ele não se ache. Vamos português do dia a dia nosso. Para que ele não se ache. Pergunto para vocês: quem gostaria de sair da mudez para comentar isso daí? Como que vocês interpretariam isso? De um lado está falando não responda ao tolo, não baixo ao nível dele, no outro baixa ao nível dele. O que vocês acham? Posso de novo intervir? Por favor. Não, eu sempre olho para trás, né? E agora meu papai sempre dizia: não se compare com os comparados. Então seria uma outra forma de dizer isso que está expresso aí. Mas espera, Pedro, aqui está falando o seguinte: não se compare a eles, e em seguida está falando se compare a eles. Mas não se compare no sentido de, vamos dizer assim, de dizer tolice. Ariel, tá bom, eu já entendo diferente, Ariel. Por favor, fala. Eu entendo o seguinte: você responde ao tolo segundo a sua estutícia, ou seja, fale apenas aquilo que ele é capaz de entender. Se você usar uma linguagem mais apropriada do seu nível, ele não vai entender nada. Vai ser uma confusão só. Mas espera, não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também não te faça semelhante a ele. Mas a Eva leva em conta o que continua. E o outro responde ao tolo para que ele não seja, para que ele não se ache. Então, você responde no nível dele. Se o cara não sabe o que é um toalete, você fala sanitário. Ok. Para ele entender o que está falando. Tá bom, mas o tolo, de novo, o provérbio, o livro de provérbio, quando ele fala tolo, não é o tolo bobinho. Não, qualquer pessoa que está falando alguma coisa. Isso, tá certo. Tá bom. Isso, tá bom. A Vera queria falar alguma coisa? Eu acho que o versículo 4 diz assim: não respondas ao tolo segundo, não te compares a ele, não responda, tá? Ok. E o 5, no meu entender, diz: responda ao tolo segundo a tua inteligência, o teu entendimento, para que ele entenda que ele não é sábio, que ele não está sabendo. Não, mas aqui, olha, tá então tá bom, mas vamos então aqui, olha, deixa eu então aproveitar o que a Vera está falando, olha. Então, deixa eu colocar aqui, vamos aproveitar que o original está aqui, olha. Nesse 5, essa palavrinha que eu estou colocando aqui é justamente isso, a sua tolice. Então, responde ao tolo segundo a sua tolice. Agora, esse aqui, olha, Vera, esse último sinalzinho do hebraico é o possessivo, que está dizendo dele. Então, assim, responda ao tolo segundo a tolice dele, e não a sua. Então, aqui está claro. Deixa eu até ver se tem aqui. Depois eu te mostro a palavrinha hebraica, que seria a tua, do tipo assim, responda ao tolo segundo o pensamento do sábio. Mas não é isso. Aqui responde ao tolo segundo a estultícia dele. Então, isso aqui não deixa... Você está vendo que tem 2 pontinhos? Os 2 pontinhos esquece, porque é uma notação moderna. A letrinha imediatamente antes dos 2 pontinhos, quer dizer dele, do tolo. Seria não se assemelhar ao tolo? Você nunca se assemelhar ao tolo? Então, em cima. Não, aí, Cristina, aí seria em cima, no 4. Não respondas ao tolo para que não te faça semelhante a ele. E, de novo, aqui, olha, aqui, ó. Aqui, de novo, tem essa mesma letrinha, que é para não a ele, ao tolo. Para que também não te faça semelhante a ele ao tolo. Tá bem? É a mesma letrinha. Posso participar aí, professor?
Professor. Vamos lá, Raimundo. O que você viu? Você se não se nivelar, né? Seria não se nivelar. Isso, não se nivelar. Raimundo, você Professor. queria... Sim. Raimundo, pode falar. Eu estou com dificuldade de entrar na sala aí, porque as opiniões aí são muito interessantes, mas com relação àquele provérbio lá, deixei passar batido, mas aqui nesse versículo 5 aqui, fala assim, responde ao tolo segundo a sua astúcia para que ele não seja sábio a ti, que, na verdade, ele não é tolo, ele se acha sábio. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou que nós temos que se tornar fracos para ganhar os fracos, mas sábios para ganhar os sábios. Então, nós temos que entrar no mundo da ciência dele para responder à altura dele, para que ele não saiba que ele é sábio. Isso. Então, eu vou pegar a linha do Raimundo, porque uma ideia, uma bonita explicação para esse aparente paradoxo que tem aqui, o 4 e o 5 juntos, será justamente nessa linha que o Raimundo falou, pelo seguinte: o que parece que o livro de Provérbios, o rei Salomão está dizendo aqui é o seguinte: como devemos nos relacionar com o tolo, com o perverso, com o inadequado, etc. E o que parece que está dizendo aqui, dizendo assim, essa é uma situação muito delicada. Como se relacionar? Então, fica a cargo do sábio analisar a situação, a circunstância e tomar a sua posição. Exatamente. Tanto você pode não responder por um bom motivo, quanto você pode responder por um bom motivo. Isso. Tá bem? Essa parece isso. Então, é nessa linha aqui. Então, Sim, pode falar. Essa linha ela é o segmento do Provérbio 18, 21. Me fala por quê? Porque no Provérbio 21, eu entendo o seguinte, que você deve usar com sabedoria. Quando fala do Provérbio 21, fala assim, a respeito da língua, é você saber usar habilmente, ou para o bem ou para o mal. Isso, tá bom. Ok. É por aí. É por aí. É a sequência. Então, se você pegar esse 18, 21, ele vai casar certinho com o versículo 5. Isso, tá bom. Legal. Vamos seguir que tem vários para a gente analisar. Olha, eu quero trazer aqui o Provérbios 15, 13. E deixa eu ver aonde que está aqui nas minhas fotinhas, um instantinho só. RT, um instantinho só para eu trazer aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Olha só. Vocês estão percebendo também? Perceba as fotos que eu trouxe, cada uma de um lugar diferente da Terra Santa. Olha só, e eu queria, na verdade, aqui, eu queria me concentrar só no primeiro versículo, tá bem? Eu trouxe 13 e 15, mas eu queria me concentrar no primeiro. Olha, uma coisa bem bonita, olha só. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muito bem. O que está dizendo aqui, em português, bem claro, se a gente quer anotar do lado uma boa dica, é o seguinte: alegria vai te trazer saúde. Tá bem? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tá bem? Então, olha só que legal. Alegria te traz saúde. Isso aí é um remédio muito eficaz. E eu quero trazer aqui uma expressão bíblica bem bonita aqui, olha só. Aqui. Que Lev Sameach, que está escrito aqui, Lev Sameach, é coração alegre. Tá bem? Lev Sameach. Então, é uma expressão bonita. Eu quero também mostrar,
especialmente nessa primeira palavra, que esquece isso aqui é o número 13 em hebraico, em letras hebraicas. Isso aqui não nos interessa agora. Olha. Eu quero mostrar como o hebraico aqui ele não tem mistério, tá bem? Mesmo para quem é zero em hebraico, não tem nada. O hebraico é o seguinte, olha só. Cada letrinha do hebraico ela corresponde a uma letra do português. Tá bem? Então é só uma questão de ter uma tabelinha para procurar correspondência que você acha ali. Olha só, essa primeira letrinha, vou colocar aqui a flechinha. Essa primeira letrinha, que em hebraico é chamada de lamed, é o nosso L. Então, eu vou colocar aqui, olha, L. É o L. É o L. Vocês estão vendo que a própria forma da letra hebraica ela tem a ver com a letra latina, porque tem uma ligação. A escrita nasceu tudo nessa bacia do Mediterrâneo, Fenícia, Grécia, aqui para dentro, Mesopotâmia. Então, foi por ali que nasceu a escrita. Então, tem uma correspondência entre o hebraico e as letras latinas. Então, olha, a primeira letrinha... Lembrando, veja a letrinha da direita para a esquerda. Então, aí fica ainda mais claro a semelhança da letrinha. Vocês estão vendo que tem 2 pontinhos embaixo da letrinha. Esse é a vogal. E esse sinalzinho, esses 2 pontinhos, é o E. Então, fica assim, esses 2 fica lê. Lê. A segunda letrinha, essa aqui, olha, a segunda letrinha é o V. Na verdade, aqui é o seguinte, essa letrinha, se ela tem um pontinho dentro dela, é o B, então fica bem claro que inclusive, ela chama bet, essa letrinha. Então, o B em hebraico é essa letrinha com pontinho dentro, mas não é o caso aqui. Sem pontinho, ela é o V. E como não tem vogal alguma, é lev. Olha só, lev. Lev samer. Tá bem? Isso que eu quis mostrar nessa... Lev samer. Coração. Então, essa é a dica. Que você tem um lev samer, um coração alegre. Para você ter saúde. Tá bem? Então, deixa eu pôr aqui. Isso. É isso aqui. Ótimo. Essa aqui. Vamos para a seguinte. Olha, essa aqui a gente vai... Eu quero colocar aqui a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que está significando esse provérbio, porque ele não é fácil à primeira vista. Deixa eu só achar o slide aqui. Aqui. Isso. Isso, olha só. Estou vendo, olha, atrás tem uma oliveira. Tá? É do Jardim do Getsemane, a oliveira do Getsemane. Olha, então veja o que está dizendo aqui o provérbio. Nós estamos em provérbio 24, no versículo 27. Ele está dizendo o seguinte, olha, prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo, e depois edifica a tua casa. Pergunto, quem consegue, quem tem uma ideia do que está querendo dizer esse provérbio? Prepara os teus trabalhos de fora. Nossa. Essa não é tão fácil, né? Não é não. Ariel. Oi. Seria cerca-te de coisas boas, pessoas boas, semeia boas atitudes, seja uma pessoa boa e edifica a tua casa. Com isso. Com isso. Pode, olha, tá, o texto pode ir nessa linha, tá bem? Porque como é um texto que ele é um texto, como a gente diria,
não é enigmático, mas ele é um pouco... Subjetivo. É subjetivo, muito bem. Então, ele dá margem a várias leituras. Da Vera, achei interessante. Raimundo queria falar alguma coisa? Eu queria, assim, estar dizendo que, primeiro, você tem que cuidar de você, você tem que se planejar, você tem que saber administrar, você tem que se formar para se preparar. Porque se você não cuidar de você, você não tem condições de cuidar de uma família. Cuidar dos outros. Isso, tá bom. Também é muito boa essa do Raimundo. E eu quero fazer a ponte, tanto da Vera quanto do Raimundo, para apresentar a interpretação que eu achei muito legal, que é o seguinte: isso, na verdade, seria... A gente sabe que o rei Salomão foi uma pessoa muito rica, também nessa parte material, muito poderosa, né? Nessa parte material. Então, aqui estaria uma dica de empreendedorismo, como a gente diz hoje na nossa época. Que olha só, essa é boa, olha, que é mais ou menos o que a gente fala, o que às vezes um pai fala para um filho, para uma filha, ou a mãe fala para um filho, para uma filha, é o seguinte: olha, curto e grosso ser assim, antes de você abrir o seu próprio negócio, o seu próprio business, trabalha para terceiros. Verdade. Tá bom? Então, o seguinte seria o seguinte: olha, prepara os teus trabalhos de fora, tá bem? Para fora, apronta bem o teu campo, ou seja, se prepare bem, adquira conhecimento e depois vai edificar a tua casa. Tá bem? Então, pode ser uma boa. Eu quero também aqui trazer aqui uma palavra que é fundamental por toda a Bíblia, no hebraico, que é essa aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, olha. De novo, o ponto final despreza, porque o ponto final esse aqui, bem no final, é uma marcação moderna. Tá bem? Na Bíblia da época bíblica não tinha ponto final. E aqui, na verdade, tem uma característica do hebraico, que é o seguinte: o hebraico é uma língua muito compacta. Uma outra língua compacta que eu sei que é compacta é o alemão. Às vezes, no alemão, quem conhece alemão, numa mesma palavra, no alemão, juntou lá 3, 4 palavras do português, e no alemão é uma palavra só. No hebraico é a mesma coisa. O hebraico junta diferentes coisas. Então, por exemplo, esse aqui é justamente esse finalzinho aqui que eu levantei há uns minutos atrás. Essa última letrinha aqui, que em hebraico é ha, ha, isso quer dizer o teu ou a tua. Tá vendo que está assim? Tua casa. Esse aí quer dizer a tua casa. A gente viu antes a casa dele, que é uma outra letrinha. Essa letrinha aparece muito na Bíblia. Olha, aqui mesmo, olha aqui, ó, deixa eu fazer aqui também, ó, tá vendo de novo ela aqui? Por exemplo, quando a Bíblia fala ama a teu próximo como a ti mesmo, também está usando esse ha. E a Bíblia fala assim: a tua terra, a tua casa, o teu próximo, está sempre o teu Deus, o teu povo, etc., etc. É sempre essa letrinha, esse sinalzinho aqui, essa última aqui. Então, o teu caminho, exatamente. Agora, o que restou aqui, essas 3 primeiras letrinhas aqui, é uma palavra super importante na Bíblia, que é casa. Que a casa ela pode aparecer como bait ou como beit, não vamos entrar nisso, mas é sempre essas mesmas consoantes aqui. Deixa de lado aqui a vogal embaixo, não nos interessa agora, mas se a gente pegasse uma Bíblia da época bíblica, apareceria só assim. A Bíblia da época bíblica não tinha esses pontinhos embaixo que estão representando as vogais. Para nossa sorte, existe na nossa Bíblia hoje, em hebraico. Então, fica muito mais fácil ler e entender o que está escrito. Mas na Bíblia, na época bíblica, só apareceria essas 3 letrinhas aqui,
as três que eu estou sublinhando aqui, e é muito importante, é casa. Tá bem? A partir de então, tem muita palavra na Bíblia que usa casa, porque casa também é lar, né? Então, e a Bíblia, como é muito focada na questão de família, de casa, moradia, então essa palavra aparece muito, bait, aparece bastante isso. Então, por exemplo, Belém é Beit Lehem, casa do pão. De Beit Lehem, aportuguesou para Belém. Por exemplo, a piscina de Betesda é Beit Hesda, a casa da misericórdia. E tem um monte. Aqui no hebraico moderno, escola é Beit Sefer, a casa do livro. Hospital é Beit Holim, a casa dos doentes. É muito usado, tanto no hebraico da época antiga como no hebraico moderno também. E é muito importante, porque é importante no mundo bíblico, tá bem? A questão da casa. Legal. Vamos para um próximo aqui, olha. Esse aqui é bem legal também. Deixa eu colocar aqui. E esse aqui é bem legal porque a gente percebe realmente uma poesia muito bonita aqui nesse momento. Então, deixa eu colocar aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Isso, olha. Eu coloquei, tá vendo? Essa é uma foto que eu tirei de lamparinas da época bíblica, olha só. Que lindo. Aqui, olha, então... Como? Peguei uma dessa aqui, ó. Como? Desculpa? Quando eu estive em Nazaré, aí eu fui no museu e... Isso, tem lá, exatamente. Então, na época bíblica, só para como a gente está com aqui, não, vamos falar, olha, na época bíblica, eles pegavam a azeitona, prensavam a azeitona, tiravam o óleo, colocavam o óleo nesse orifício maior, e no orifício menor tinha um paviozinho que acendia, e assim você tinha luz. Até 300 anos atrás, se usava muito a lamparina. Só com a descoberta da eletricidade, o controle humano da eletricidade, que a lamparina caiu em desuso. Mas até então, a lamparina era super importante. Tanto que ela vai aparecer em muitos momentos da Bíblia, que era um objeto muito querido, como, por exemplo, na palavras de Jesus, que ele fala para os discípulos, sejam vocês uma lamparina para o mundo. Nas Bíblias, geralmente, aparece como candeia. Mas candeia quer dizer lamparina. Bem, vejam só, olha só. O que vocês acham? Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Muito bem. Eu queria, então, esse provérbio é menos esotérico, um pouco mais claro, é bem mais claro. Quem gostaria de explicar o que está aqui? Aliás, você vê que no português da Bíblia que eu tirei, ele colocou 2 vezes a palavra ouro, mas o poeta bíblico não é isso. O poeta bíblico ele não está repetindo a palavra aqui. Então, talvez na falta de no hebraico tem alguma coisa que é ouro puro, mas só que é uma outra palavra. Muito bem, olha, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Pessoal, quem pode nos dar uma boa interpretação dessa passagem? Eu perdi o capítulo, professor. É isso, tá? Estamos em o provérbio 25, versículo 12. Versículo 12? Isso. E aí? Um pendente de ouro, eu entendo o seguinte, que o colar de ouro,
ele nos reprime, ele nos prende, nos segura, nos faz ficar atento. Enquanto que o ouvido é aquele que nos deixa sábio, porque saber ouvir é melhor do que falar. Ok. Agora, veja só, Raimundo, tá bom, pode ser também. Deixa eu te falar o comentário que eu levantei, que é o seguinte. Um amigo nosso, para usar uma palavra do português aí do nosso tempo, um amigo nosso pisou na bola. Tá bem? Um amigo nosso pisou na bola. Um amigo ou amiga pisou na bola. Qual que é a atitude sábia que a gente tem que fazer? Segundo Salomão, é repreender ele. Tá bem? Não deixar passar. Tá bom? Então é o seguinte, se a gente começar pelo final, seria assim, o sábio repreensor para o ouvido obediente, obediente quer dizer alguém próximo a ele. Isso. Tá bem? Aí ele já não está mais falando do tolo do provérbio passado. Então, o sábio repreensor para um ouvido obediente é como pendentes de ouro, ou seja, é como uma joia. Exatamente. É como uma joia. Agora, vejam só uma coisa bonita que o poeta bíblico fez nesse provérbio. Olha só. Tem uma palavra aqui que eu quero, então, destacar aqui, que é essa aqui, olha. Zahav. Zahav. Essa primeira letrinha do hebraico equivale para nós ao Z. Zahav. Esse é o primeiro. Essa segunda aqui equivale para nós ao H. E essa aqui, de novo, que a gente já viu, é o V. Vocês podem ver que embaixo do Z tem uma vogalzinha A. Então, vamos colocar aqui o A. E embaixo do H tem uma vogalzinha A. E na terceira não tem vogal alguma. Então, é Zahav. Zahav. Zahav é uma palavra também bonita para a gente conhecer, porque ela quer dizer ouro. Tá bem? É uma palavra bonita. Tem um nome que é bastante comum aqui em Israel, que eles dão o nome de Zahava para mulher. Zahava. Eles simplesmente colocam um A no final para deixar feminino, e tem muita gente que chama assim Zahava aqui, que vem de Zahav. Agora, vejam só, aparentemente é uma mensagem direta, mas olha só a beleza da poesia bíblica nesse momento. Primeiro, quando a gente pega a primeira frase, que é como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, e a gente relaciona com a segunda, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente, aqui tem uma coisa interessante. O poeta está dizendo que a bronca, a repreensão, é ouro. É ouro. Tá bem? Ou seja, o que ele está fazendo em termos de comparação aqui, ele está comparando a bronca do sábio com ouro. Tá bem? Ou seja, vale ouro. Tá bem? Não à toa ele escolheu a imagem do ouro na primeira frase, porque ele está fazendo uma comparação da bronca do sábio ou seja, a pessoa próxima não deve ficar, o amigo ou amiga não deve ficar chateado com a repreensão, se for uma repreensão sábia. Deve aprender com aquilo, endireitar o caminho e entender que aquela repreensão vale ouro. Tá bem? Essa é uma ideia. E também uma outra ideia que o poeta usou aqui é o seguinte: quando ele fala pendente de ouro, é brinco. É brinco. Então, esse ouro, o pendente de ouro, ele está perto do ouvido, assim como o conselho do sábio também deve entrar pelo ouvido. Tá bem? Então, olha que bonita a imagem que ele achou aqui. Tá bem? Só uma observação, Sim, por favor. Ariel. Na verdade, ali, para o ouvido obediente,
na verdade, para dar o efeito, para que realmente aconteça, a pessoa que vai receber a repreensão, ela terá que estar aberta a escutar, digamos assim. Isso, porque se ela realmente é mouca para isso, não adianta nada. Isso, exatamente. Então, verdade. tem que ter duas condições. Uma do sábio, de um lado, que é a pessoa que vai dar, vamos dizer assim, o conselho, a repreensão certa, e do outro, a pessoa querer escutar numa condição muito difícil, porque normalmente ela está, vamos dizer assim, com outra linha, ela não está querendo aquele, vamos dizer assim, aquele conselho vai contra o que a pessoa estaria agindo ou fazendo, né? Então, Isso, muito bem, concordo. Como é que faz para conciliar essas duas coisas? Por isso que eu coloquei como o conselho de um sábio para um amigo, levando em consideração que o sábio ele vai ter no seu círculo de relacionamento pessoas obedientes, como ele, né? Como o sábio agora pode ser o que tem que escutar amanhã também. Tem provérbios no livro do Provérbio que deixa claro que não existe a sabedoria absoluta, que o sábio, quando ele acha que ele sabe tudo, ele já não é mais sábio. Então, um dia ele é o sábio repreensor, no outro dia ele é o ouvido obediente. Por isso que eu também coloquei que é o conselho para um amigo, para uma pessoa próxima. Ou seja, o sábio repreensor vai andar com uma pessoa também digamos, do naipe dele. Por isso que eu coloquei como um amigo, tá bem? Mas tá certo, o Pedro trouxe bem a ideia aí, eu concordo com ele. Tem uma aqui que também achei bem legal, esse conselho aqui, olha. Eu quero trazer aqui, olha. Olha, agora nós estamos aqui, vamos para Provérbios 11, 12. Deixa eu ver, cadê ele? Aqui, ó, isso aqui é só passar um pincelzinho e pintar. Aqui, olha. Não é coisa mirabolante. Isso, olha. Eu chamei em casa só para restaurar isso aqui. Olha. Legal, olha. Pessoal, coloquei de novo todo mundo no silêncio, mas pode sair para falar, tá bem? Só para não ter ressonância aí. Olha, esse aqui também é uma mensagem que não está... É mais pela tradução do hebraico, pelo compacto do hebraico. Ele não sei se fica tão claro, mas a ideia aqui é bem interessante. Veja essa foto aqui. Eu mesmo tirei essa foto naquele famoso mirante do Monte das Oliveiras, vendo Jerusalém. Faz tempo eu não vou lá também. Acho que em um ano e meio foi uma vez só. Também estou com saudades. Olha, ele diz o seguinte: quem despreza o seu próximo é falta de senso, mas o homem de entendimento se cala. E aí? Eu quero trazer... Qual é o capítulo aí, Ariel? Esse é o Provérbio 11, no versículo 12. Eu até quero trazer, enquanto a gente pensa sobre isso, eu quero só trazer uma palavrinha. Eu escolhi para trazer aqui provérbios que nos tragam palavras interessantes do mundo da Bíblia. Olha, essa é uma palavra aqui. Olha. Aqui está escrito e homem, tá bem? E homem, que seria também, na melhor tradução, e o homem. E eu queria trazer o seguinte: primeiro, aqui de novo a conjunção e, a conjunção é sempre essa letrinha aqui, tá bem? Isso é a conjunção e homem, ele é isso aqui, olha. Também super fácil, olha, essa primeira letrinha que aparece aqui é o Aleph, é uma letra famosa na caligrafia hebraica. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto. Ela é uma letra silenciosa. A gente não sabe qual que é o valor dela, a vogal dela, o som dela, até a gente ver a vogal. Vocês estão vendo que tem um pontinho embaixo. Isso, então, quer dizer, esse pontinho representa a vogal I. Então, isso aqui tudo, o Aleph mais a vogalzinha embaixo é o I.
Essa letrinha que vem em seguida, bem pequenininha, que é a menor letrinha do alfabeto hebraico, ela também tem o som de I. Então, aqui é o duplo I. E essa última, ela é, digamos assim, vamos para simplificar, o X. Então, o que a gente está lendo aqui é Ish. Ish. Ish quer dizer homem, e mulher, basta colocar o A no final, que fica Isha. Isso, Ish e Isha, aparece muito no livro de Gênesis. Homem e mulher. Quando a Bíblia ela fala no Gênesis, fala e criou o homem, criou a mulher, tal, é isso, é Ish e Isha. Então, são palavras que aparecem bastante, eu quis trazer aqui para mencionar. Agora, vamos voltar aqui no significado. Quem sai do mudo e diz para nós o significado disso daí? Isso aí nós já discutimos nos provérbios anteriores. Por quê? O que você acha? Porque quando fala lá do pendente de ouro e da gargantilha, o amor ao próximo, quando você repreende uma pessoa com amor, você não está desprezando, você está construindo nela um mundo melhor. Certo? Então, okay. Se você ignora a pessoa, você está faltando com esse amor, então você não tem esse senso de humanidade. Mas aonde você está vendo que... você diz o homem de entendimento se cala e ele está, então, desprezando o seu próximo. Exatamente. Porque você está vendo ele no erro, você sabe que o erro dele vai destruí-lo e você não faz nada para ajudá-lo a compreender. Ok. Sabe? Agora, deixa eu só colocar nessa tua linha, deixa eu só colocar uma coisa aqui, olha. Esse aqui, se a gente for na tradução literal aqui, deixa eu colocar aqui, olha. Em vez de mais, aqui é E. É justamente essa letrinha aqui, ó. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: quem despreza o seu próximo é falta de senso, e o homem de entendimento se cala. Então, aqui, Raimundo, aqui, veja só, aqui não tem muita ligação entre a primeira frase e a segunda. Não é a mesma pessoa. Não é o homem de entendimento se cala enquanto ele está desprezando o seu próximo. Aqui está escrito, quem despreza... aliás, para a gente também vamos para deixar ainda mais claro, não está escrito no hebraico isso aqui, quem? Está escrito o seguinte, despreza o seu próximo é falta de senso, e o homem de entendimento se cala. É isso que está escrito aí. E aí? Então, pessoal, exatamente despreza ou é desprezado? Então, não é desprezado. Não, aqui, olha, aqui não é desprezado. Não é desprezado. Aqui é despreza, essa palavra aqui. Isso aqui é um imperativo. Despreza o seu próximo. No seguinte, em português, seria desprezar o seu próximo é falta de senso. E o homem de entendimento se cala. Olha, uma interpretação bem interessante que eu trouxe aqui, que é o seguinte, olha, aqui, na verdade, estamos numa situação que está acontecendo o seguinte, tem um homem de entendimento, que é o sábio, tá bem? Que é a mesma coisa, é o sábio do livro dos Provérbios. Ele está numa situação que a gente pode estar também. Ele participa, sei lá, ele está, digamos, numa reunião social, numa festinha. E ele vê uma pessoa desprezando o próximo. O que você faria? Um homem ou mulher de entendimento, o que você faz? Você está numa situação, você vê uma terceira pessoa desprezando uma outra. Qual que é a sua melhor atitude? Ficar lá. Às vezes, o melhor é se calar. Se calar. Tá bem? É isso. Nem sempre, às vezes... eu acho que depende às vezes muito você fala, da situação e da gravidade. Isso, exatamente. Mas em algumas situações, é melhor se calar.
Tá bem? Você está vendo faço alguém bastante. desprezando. Porque você... Você faz muito isso aí, Pedro? Bah, Em muito difícil. algumas situações é melhor se calar. Na verdade, aqui eu acho que essa situação que ele está trazendo... Aí, professor, aí fala falta de senso, a falta de senso também é falta de clareza de entendimento. Às vezes a pessoa se cala porque também não tem entendimento. Não, mas ele está falando, o homem de entendimento se cala. A ideia é o seguinte, o que parece aqui... Se ele se cala, ele está sendo falso. Não. Aqui, olha... Não, pode falar. Aqui, Raimundo, aqui está bem claro. O homem de entendimento. Ele não está falando que o homem de entendimento... O que deve fazer o homem de entendimento? Porque a primeira frase ele diz o seguinte, olha só, a primeira frase ele diz o seguinte, o que despreza o próximo, sem dúvida, é falta de senso, é errado. É errado, não se deve desprezar o próximo, é errado. Todo mundo entende. O homem de entendimento entende isso, está errado. Mas o que ele deve fazer? Em alguns casos, é melhor se calar. É interessante, porque a gente, no senso comum, a gente diria assim, não, nesse momento, levante a sua voz. Não deixa passar batido. Tem que entender o contexto daquele desprezo. Você precisa ler toda a circunstância que está acontecendo. Isso. Porque entender por que chegou nesse ponto. Exatamente. E outra coisa, entender o seguinte, a sua atuação nesse momento vai ser positiva? Vai melhorar ou se ainda vai provocar ainda mais... eu acho exatamente isso aí. O que vai te ajudar? O que vai te ajudar? O que vai ajudar você levantar a sua voz nesse momento? Tá bem? Ele acho fala... que daria para a gente pensar a propósito, né, Ariel? É assim, ó, se eu não posso ajudar, vou tentar não atrapalhar. Isso, alguma coisa assim, exatamente. Lógico, se você está frente, talvez, a crianças, você vê uma situação, então você vê... claramente você pode atuar e você pode servir até para aquela pessoa, para aquela criança que não está se comportando direito, você pode mudar a atitude dela para o futuro também, ótimo. Mas nem sempre a vida nos traz essa situação. Às vezes é uma situação que pode cair para a violência também. Para resumir isso aí. Muito fácil de acontecer isso. Exatamente. Então, para resumir isso aí, se você não tiver claro conhecimento do que está acontecendo, não se meta. Ou às vezes você até tem, Raimundo, às vezes você até tem o claro que está acontecendo. Só que a circunstância, por exemplo, pode cair para a violência. Mas essa falta, essa palavra, na minha Bíblia está escrito que a falta é falta de senso. O que é falta de senso? É falta de conhecimento, claro. Na verdade, olha, deixa eu até voltar. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu até voltar no original. O original está escrito o seguinte, olha, por isso que é legal também a gente ir para o hebraico, olha só. Quem desprezar o próximo é falta de coração. De novo, ele está usando a palavra lev. Lev é coração, a mesma palavra que a gente já viu antes. Desprezar o próximo é falta de coração. E o homem de entendimento se cala. É isso que está escrito. Então, o que está escrito é o seguinte, olha, é o seguinte, não, é falta de coração, está escrito. Então, sem dúvida, o sábio, ok? Deixa eu ver. Isso, tá bom. Ariel. Mas o que está escrito lá, está escrito a palavra coração. Então, Vera, só para deixar claro isso, que a gente chegou num ponto legal, olha, desprezar o próximo é falta de coração. Ou seja, não há dúvida que aquela pessoa que está desprezando o próximo é uma pessoa sem coração. Ou talvez não seja a pessoa sem coração, mas naquele momento está se comportando sem coração. E o que faz o homem de entendimento, a mulher de entendimento, que está lá próximo e pode atuar? Às vezes é melhor se calar. Imagine você na fila do banco, você está vendo uma pessoa lá que começa muito nervosa, que começa a brigar com o caixa do banco.
Tá bem? A pessoa está muito nervosa. Vale a pena, nesse momento, você chegar e falar, olha, não é culpa do caixa, não sei o quê? Ou você vai, de repente, essa pessoa daqui a pouco vai começar a te xingar? Sabendo que o caixa está protegido, que essa pessoa não está, simplesmente está fazendo um nonsense lá, mas não está atacando o caixa. Vale a pena, nesse momento, você chegar e se meter nisso daí? Aí é que está a clareza do fato. Se você tiver conhecimento do fato, você sabe que quem está com razão. Aí você pode se interferir com a opinião sua ou com Tá o bom. seu negócio. Mas, Raimundo, não tem situação que é melhor não se meter? Não, aí Briga você de tá- trânsito, briga aí de tá trânsito. Não, peraí, aí está faltando o senso. É cautela. Se você tem clareza, se você tem clareza do que está acontecendo, você não pode deixar de interferir, porque está faltando amor ao próximo. Raimundo, é justamente isso que o provérbio, que o rei Salomão... Não, eu entendo você, mas geralmente, a pessoa que tem a clareza que está acontecendo, que vê que a situação que essa pessoa está agindo sem coração, geralmente, se você entra, você acaba levando você também. Olha, você citou aí um exemplo de trânsito, certo? Certo. Então, eu vou dar um testemunho rapidinho aqui. Ok, eu pode estou falar. descendo a avenida principal da minha cidade. Certo. Aqui tem um sinal que ele conta os segundos que vai chegar para você parar no vermelho. Então, lá, 20 segundos, 19, vem na decência. Eu estou dentro da velocidade normal, que eu sei que vai dar para passar no verde. Mas um desavisado não percebeu, ele vinha discutindo com a família dele lá dentro do carro, você está entendendo? E atravessou e quase que houve uma colisão. Ok. Está entendendo? Eu desci do carro, regaçando a manga da camisa, porque foi pouco para o acidente. Então, eu fui lá, mostrei meu busto, regacei a camisa e fui lá, o carro lotado do camarada brigando com a mulher, criança gritando, ele nem viu o que aconteceu. Ele só viu que o meu carro estava na porta dele e aí começou a chegar um monte de gente. Eu disse para brigar com o cara. Aí, quando eu cheguei, uma pessoa correu na minha frente e falou assim, não se iguala a eles. Isso, você está vendo que tem tudo a ver com o que a gente está falando? Agora, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Nesse... Não, mas você foi alvo do acidente, do quase acidente, não foi isso? Isso. Aqui, nesse caso, ele está falando de uma situação, parece, que a pessoa está menos envolvida. É como se... Porque está assim, a primeira frase assim, desprezar o próximo é falta de coração. E o homem de entendimento se cala. Então, o que parece que está acontecendo é o seguinte, você está na mesma situação no farol, esse cara que está dirigindo de uma maneira imprópria, ele quase bateu em outra pessoa, ou seja, você não tem a emoção da coisa, você não tem emoção. A situação é, você deve sair do seu carro e arregaçar as mangas e falar, pô, você viu o que você quase fez com esse outro sujeito? É diferente a situação. Você não tá... Nessa situação, você estava emocionalmente envolvido. Mas a quem interviu não estava. É exatamente essa figura da terceira pessoa, a pessoa aí, a pessoa abstrata que chegou na hora e falou assim, não te meto porque você vai se igualar a eles, ela entrou com uma figura aí dessa Isso. Pode ser, nessa pessoa é verdade. Essa pessoa, outra, ela está... Ela me acalmou, eu senti acalmado. Eu falei, então, aí deixou a pessoa seguir, acabou, pronto, só foi susto. Mas aqui, nesse caso, é como se essa terceira... Não, a terceira pessoa é como se ela fosse intervir junto, não a você, junto ao cara que estava no volante. Entendeu? Mas se eu não interveio, eu ia apoiar bastante, porque tinha 5 pessoas no carro. Ok, tá bom. Vamos lá, eu quero mostrar aqui... Tem três provérbios mais que eu quero trazer aqui. Um deles, que é uma coisa bem interessante do livro de Provérbios, é o humor do livro de Provérbios.
Tem um humor ali bem interessante e eu quero mostrar aqui. Quer ver? Deixa eu ver onde é que está. Só um instantinho. Qual seria o... E nós estamos agora no Provérbio Capítulo. 20, versículo 14. Deixa eu ver aqui. Mal, diz o comprador. Isso, exatamente. Mas se gloria ao se retirar. Isso acontece muito. E Omerakone. Então, deixa eu ver aqui, só trazer o slide aqui. Isso acontece muito. Tá aqui, olha. Olha só, também com um visual bonito aqui do pastoreio do deserto. Olha, nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba. Eu só quero, antes da gente falar sobre o conteúdo do provérbio, eu só quero chamar a atenção dessa palavrinha aqui, que também é muito importante no mundo bíblico, que é essa última aqui, olha. Essa aqui, ó. Bem, que então, eu coloquei se gaba, porque se gaba talvez seja a tradução mais tranquila para a gente entender o provérbio, mas literalmente o que está escrito aí é se louva, se louva. E é importante essa, eu quis trazer, porque essa raiz, no hebraico é muito importante a gente identificar a raiz de uma palavra. E a raiz está aqui, olha. Olha, é isso aqui, olha. Porque o resto é a conjugação do verbo. Essas 3 letrinhas aqui que eu estou fazendo aqui enfatizando, ela é a mesma raiz que aparece em vários momentos da Bíblia, mas 2 muito famosos, que é o seguinte, a palavra aleluia. Então, aqui está escrito, olha, o que está escrito aqui no provérbio é it-ha-lalal. It-halal. It-halal. E ela é a mesma raiz da palavra aleluia. Também que quer dizer louvar Deus. E ela também é a mesma raiz da palavra Tehillim, que é o livro, que é como chama em hebraico o livro dos Salmos. Em hebraico, o livro dos Salmos chama Tehillim, ou seja, o livro dos Salmos em hebraico, a melhor tradução seria louvações. Tá bem? Então, eu quis trazer essa palavra aqui para a gente encontrar, que é uma palavra importante. Ou seja, o que está escrito isso é nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se louva a si mesmo. Tá bem? Louva a si mesmo. Bem, quem pode colocar para nós o que está escrito aí? E cadê o humor? Na verdade, na minha Bíblia, ele fala se gloria em vez de se gaba. Mas isso. É a mesma coisa, se gloria, tá bom. Gloria, tá bom. Glorificar, na verdade, tá isso se vê muito nas negociações, né, Ariel? Isso. Essa condição de digamos assim, diminuir o valor do bem a ser transacionado, quem está comprando, né? Desprezar ele para que o valor diminua, e então, depois de feita a compra, inverte e aí passa a ser uma coisa muito valiosa. Exatamente. Isso, na verdade, é uma crítica do livro dos Provérbios, é a figura do comprador malandro. Uma coisa é você negociar. Tá bom, negocia para lá, para cá, tá, mas depois se gabar, olha, tá vendo? Olha, quer dizer, frente ao comprador, ele fala, não, o seu artigo, o seu produto, o seu objeto não vale nada, abaixa isso. Depois que ele se retira, ele fala, tá vendo como eu consegui enganar ele, ou, sei lá, convencer ele. Ludibriar. Então, é uma transação boa. Então, é uma transação que o livro dos Provérbios não aconselha. Antigamente tinha uma lei aqui no Brasil que a gente usava muito, a lei de Gerson. A lei de... exatamente, é por aí. É alguma coisa do tipo assim, exatamente. Então, é uma coisa negativa. Leva vantagem toda. Você
despreza, desvaloriza, tira até a alegria da pessoa de ter que tinha aquele produto, a pessoa acaba desfazendo e quando a pessoa pega, volta. Exatamente, nesse sentido. E o livro dos Provérbios está criticando a atitude. Exatamente. Aqui, olha, é um outro provérbio muito legal, olha, uma foto legal do Mar da Galileia, com o barco passeando, aí você vê lá a bandeira, tem uma bandeira de Israel, uma bandeira do Brasil ali. É o saudade desse mar aí. Qual é o capítulo, versículo? Isso, agora nós estamos em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 13. Ah, beleza, eu sempre vou anotando para depois olhar com mais calma. Legal. Esse aqui também é um humor. O humor aqui, vamos ver se está claro. Olha, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. E aí? Está claro? Não vai lá. Hã? Não vai lá. Que é? Não, mas o quê? Mas como assim? No sentido assim, que está dito exatamente isso. Tem um leão lá fora, muito perigoso, melhor não ir lá. É melhor não ir lá, ou seja, melhor não o quê? Não se mexer. Não fazer nada. Não fazer nada, não se então, mexer. É isso. Isso. Então, o livro dos Provérbios, de uma maneira geral, em vários momentos, ele tem essa figura do preguiçoso. Ele tem vários momentos, ele critica aquele que não quer fazer nada, e ele tem uma série de imagens muito engraçadas quando ele fala isso. Então, ele fala assim, olha, eu não vou fazer nada porque tem um leão andando aí pelas ruas, então eu não vou ficar aqui em casa, na cama, não vou fazer nada. Então, essa é a imagem aqui. É engraçado aqui. Sim, pode falar. Isso aí lembra muito. Ela não deixa de ser egoísmo, né? Isso aí lembra muito uma passagem que, quando os espias foram visitar Canaã, e só voltou 2 lá trazendo um cacho de uva, dizendo, Josué e Caleb, dizendo, é bom isso aqui. E o restante falou, não, mas o que tem lá é gigante, rapaz, não vai falar, não. Isso, exatamente. É nessa linha. Exatamente, é nessa linha aí. E aqui, o que eu quero também trazer aqui, uma coisa interessante, é o seguinte, essa palavra, olha, Ari, essa é a palavra leão. Aparece também na Bíblia, está no meu nome também, Ari, Ariel, tem essa palavra Ari dentro do nome. É uma palavra super fácil. Olha só, de novo, a primeira letrinha aqui, lembrando, né, da direita para a esquerda. A primeira letrinha aqui é a letrinha Aleph silenciosa, vai depender da vogal que está embaixo. A vogal embaixo é o A. Então, a gente tem aqui o A. O A. Esse aqui é o A. Aliás, vou até colocar embaixo aqui. Olha. Então, você tem o A. Depois, a segunda letrinha é o R em português. Literalmente, é o R. E esse pontinho embaixo, a gente já viu, é o I. Então, a gente tem aqui, olha, Ari. Ari. Aqui, bem simples. A terceira letrinha, o Yud, ela está representando ali, de novo, a vogal I. Mas ela também está ali fechando a palavrinha. Então, a gente não repete o E. O I a gente fala uma vez só. Então, é Ari, leão. Olha só, fácil, né? Ari, leão. Então, é essa que eu quis trazer aqui. E, finalmente, eu quero trazer aqui um provérbio. E agora, antes de colocar o provérbio aqui, eu quero dizer o seguinte, o livro dos provérbios, ele tem... Quer dizer, eu estou falando para todos, entendendo que tem para muita gente, isso é claro, e não quero soar professoral, porque tem muita gente que eu entendo aqui que conhece muito da Bíblia, mas eu só estou reforçando que o livro dos provérbios, ele tem muitos momentos que ele fala sobre a questão da riqueza e da pobreza. E é um livro, entre os livros da Bíblia, quando você busca na Bíblia um apoio ético para formar uma riqueza de uma maneira ética, o livro do Provérbios é aquele que você tem bastante base para isso. Levando em conta também a figura do
do rei Salomão, que foi uma personalidade riquíssima. Então, a Bíblia ela tem totalmente, digamos, a Bíblia apoia totalmente a riqueza quando a riqueza é lícita e é legal, né, feita de uma maneira legal, mas aí tem uma série de pormenores que a gente vai, numa outra oportunidade, a gente pode focar talvez só nisso, pegar a questão da riqueza e pobreza no livro de Provérbios. Também a gente pode fazer tranquilamente uma ponte sobre a atitude dos primeiros cristãos em relação à questão do rico, né? Isso tem toda essa discussão, é muito legal, e a resposta está tudo na própria Bíblia, é uma coisa assim bem interessante. Agora, aqui, pelo nosso tempo, eu quero trazer uma passagem que é bem interessante, que está no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 7. E eu vou colocar aqui... desculpa. Provérbios 22, Provérbios 10, no final eu acabei pegando esse. Provérbios 10, versículo 22. Então, deixa eu trazer 22. Aqui. 10, 22. Deixa eu ver. É a bênção do Senhor que enriquece. Isso, o labor nada acrescenta a ela. Uhum. O labor tá assim? Como é que tá? Na minha? Vou ler a minha aqui. Então. Pedro, lê a sua, olha, interessante. Vamos ouvir a do Pedro. Pedro, o que está escrito? Bom, então vamos lá. É a bênção do Senhor que enriquece. O labor nada acrescenta a ela. Na minha está diferente. Na minha está: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Isso, é mais nessa linha. Raimundo, Pedro, é mais na linha do Raimundo. Eu acho que a minha aqui está meio pouca, inclusive difícil de entendimento. Acho que até tá mais porque... Claro. Não, eu acho que até tem uma coisa interessante que aparece aí. A Bíblia não, mas tem uma coisa interessante na Bíblia do Pedro, que eu acho que a gente pode pegar daí, que é o seguinte: a questão de riqueza e pobreza na Bíblia é uma questão que a gente, se Deus quiser, em outro momento, a gente talvez foque nessa questão, para a gente ir bem a fundo, mas existem momentos da Bíblia que você pode, como esse, por exemplo, que você pode trazer uma base sólida para a busca de uma riqueza lícita, tá bem? Ou seja, um apoio da mensagem bíblica para uma busca da riqueza lícita. Agora, tem momentos da Bíblia que fala, opa, vai com calma, vai com cuidado, e tem momentos da Bíblia que se criticam os ricos. Então, talvez o espírito da tradução do Pedro, dessa segunda frase, o tradutor esteja imbuído dessa terceira coisa, que é mais a crítica aos ricos. Certo? Mas o que está... talvez o que está mais na cabeça do tradutor. Mas o que parece que está bastante claro aqui nesse provérbio, e veja, não é absoluto, tem outros momentos do livro do Provérbios que falam, olha, vai com calma. Às vezes tem momentos que falam até que, olha, às vezes é melhor você não ser rico, dependendo da situação, melhor você não ter riqueza, etc, etc. Tem vários, é bem interessante toda essa parte. Mas o que traz aqui, nesse momento, é essa foto, olha que bonito, tá de novo o Mar da Galileia, e eu vi essa pessoa, olha, em frente, vendo aí o... É que eu coloquei um pouco, o dia não estava assim tão cinzento, é que eu fiz um tratamento da foto para fazer o contraste com as letras. Mas tudo bem, olha. Aqui, literalmente, está escrito o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece. Então, acho que nas nossas três, minha, Raimundo e Pedro, é igual. A bênção do Senhor é a que enriquece. E ele não a faz seguir de dor alguma. Acho que é mais, Pedro, é mais nessa linha aqui. E o que eu quero trazer aqui, enfatizar em termos de hebraico, é isso aqui, olha, a bênção do Senhor, olha, deixa eu trazer aqui. É uma expressão também bonita do hebraico. Olha só, a bênção do Senhor.
Então, aqui está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa enriquece, é porque ele não é à toa, não foi um enriquecimento à toa. Agora, está falando do enriquecimento lícito. Está vendo como fica claro em outros momentos do livro dos Provérbios? Está vendo? Não está falando de aqueles enriquecimentos ilegais que a gente ouve falar por aí. Ô, Ariel, Oi, sim, por favor. e se for Pode falar. uma pessoa extremamente assim, devota a Deus, né? Uma espiritualidade muito exacerbada, ela também não olha os bens, né? E ela é muito feliz, né? Ela não tem dor, né? Nada pode roubar essa virtude dela. Não poderia ser isso? Espera, então fala de novo, Cristina, como seria? Fala de novo. Uma pessoa que é muito espiritualizada, né? Que tem muita fé, né? Ela pode ser até uma pessoa sem recursos, mas ela é altamente espiritualizada. Nada pode roubar. Ela não é vítima de invejas, de nada, né? Ela não tem dor, ela só tem alegria, né? Ela é leve. Então você está falando que o enriquecimento aí é a bênção do Senhor, a própria bênção do Senhor? Isso. Itashir. Então deixa eu só ver se Birkat Adonai Itashir. Ou não? Porque aqui, agora deixa eu só ver uma coisa, olha, porque aqui, olha, deixa eu fazer circundar essa palavra. Essa palavra aqui, aqui você tem a palavra riqueza, e aqui você tem claramente o verbo aqui, Cristina está falando o seguinte, a bênção do Senhor, ela que enriquece. Então, assim, não é que a riqueza é a bênção do Senhor. Aqui aqui tem o sujeito, o verbo e o predicado. Predicado, tá. Então é isso. Então, Entendi o que você está você falando de material, tá bom. Está falando de material. Agora, em outros momentos, Cristina, tem uma série de nuances no livro dos Provérbios. Por exemplo, se contente com o que você tem, é melhor não se enriquecer. Por exemplo, tem uma passagem que em outro momento, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidades, mas tem em Provérbios 15 e 16, está escrito o seguinte, melhor é o pouco com o temor de Deus do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Exatamente. Então, então eu falo, olha, não é porque... O que está dizendo aqui, nesse que a gente está colocando em foco aqui, está dizendo o seguinte, quando uma pessoa enriquece de uma maneira legal, é uma bênção, o Deus está vendo isso acontecer. E ele está permitindo que isso aconteça. Okay. É a bênção do Senhor que enriquece. Tá bom? Certo, é bem assim. Agora, então, mas depois vem uma série de nuances ali. Agora, o que eu quis colocar aqui, deixa eu até tirar esse outro aqui, o que eu quis colocar aqui é essa expressão bonita, olha, Birkat Adonai, Birkat, essa palavra, essa primeira, só para fazer um breve comentário, essa primeira palavra aqui, a palavra bênção, então deixa eu trazer aqui. Deixa eu separar, então. Olha, só para separar só uma coisa, olha, só para separar aqui, para não perder o fio da meada. Olha, um instantinho só, olha. Essa palavra aqui, de novo, se a gente vai na raiz dela, essa palavra, ela também é a palavra, por exemplo, da palavra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, tinha o Jeremias, ele tinha um secretário. Esse secretário ele chamava Baruch. Nas traduções em português é Baruch. E o nome dele é um nome próprio, nome de pessoa. Tem aqui, em Israel tem bastante gente. Eu tenho um primo que tem esse nome. E é um nome, quer dizer, na raiz do nome quer dizer abençoado. E ele é um nome próprio, Baruch. E vem também, então é a mesma raiz. E no Novo Testamento tem a famosa história do nascimento de João Batista, quando o pai dele, Zacarias, que ele escuta
a notícia do nascimento do filho através de um anjo, ele fica mudo. E ele só deixa de ficar mudo quando João nasce. E logo que ele nasce, o pai dele, Zacarias, ele faz uma oração, que ele começa com bendito. E é o que é chamado na Igreja Católica do Benedicto, que todo o clero católico, todos os dias, reza essa oração. E é a mesma palavra. Quando a gente, então, o Zacarias, o pai de João Batista, que era um sacerdote em Jerusalém, quando ele falou Benedito, ele falou essa reza, ele falou Baruch. Então, ou seja, é uma palavra importante, bem marcante na Bíblia, a palavra bênção. E essa outra palavra, eu acho que é das palavras que mais aparece, se eu não me engano, é a segunda palavra que mais aparece na Bíblia, que é essa palavra aqui, é o nome de Deus em hebraico, que a gente não lê, a gente substitui por Adonai, mas a palavra é chamada, ou alguns chamam de o tetragrama, porque tem, vocês podem ver, tem 3 letrinhas ali, e a gente substitui, é o nome impronunciável de Deus. Quando você aprende hebraico, você consegue ler o que está escrito aí, mas ninguém pronuncia. Então, você pode ir tanto na época bíblica, quanto hoje em dia, ninguém pronuncia essa... A menos que quer fazer uma blasfêmia, aí pronuncia. Mas quem está no bom caminho não pronuncia. E uma coisa interessante, só para ir nesse caminho, que quando a gente compara os 4 evangelhos, aparece a gente sabe que cada um dos evangelhos ele teve uma finalidade. Cada um se dirigiu a uma certa comunidade, cada um dos 4. E a expressão tão querida a Jesus nos evangelhos, que é o reino de Deus, aparece em João, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Em Mateus, essa expressão é evitada, reino de Deus. Por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus o evangelho dele. Outros evangelhos foram para outros públicos. O Mateus escreveu para os judeus, para evangelizar os judeus. E ele evita a expressão reino de Deus, e ele prefere reino do céu. Reino do céu. Por isso que a gente tem duas, como a gente pensa sempre junto os 4 evangelhos, a gente tem reino do céu, reino de Deus. Mas tem uma razão porque aparece reino do céu em Mateus, para evitar se falar a palavra Deus em seus diversos nomes, mas especialmente o tetragrama. Só para completar, Ariel, já colocou assim, o Mateus escreveu para os judeus, o Lucas, o Marcos e o João escreveram para quem? Então, olha, o Lucas, ele escreveu para o público greco-romano. O Lucas, ele era um greco-romano. Ele não era um judeu. Ele escreveu... Por isso que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele tem bastante cuidado em várias vezes em explicar alguns elementos da cultura hebraica, que o público dele, greco-romano, então ele fala assim, eles se reuniram para tal festa, e ele coloca lá, os judeus costumam se reunir para fazer tal e tal, para explicar. João, o Evangelho de João, ele já é numa época, ao redor do ano 100, que já estava se separando de uma maneira bem forte o judaísmo do cristianismo. Então, ele já não tem interesse em escrever para os judeus. E Marcos é considerado o primeiro dos relatos sobre Jesus, então não está se dirigindo a um certo público. Marcos é o primeiro dos evangelhos. Então, é o texto base, vamos chamar assim. Professor Leão. Sim, obrigado. Voltando aqui no Provérbios 22, aqui, sim. Eu entendi o que a Cristina quis dizer com relação a apego e desapego à matéria. Né? Então, se é uma pessoa que é ligada a Deus na sua plenitude, ela não tem apego à matéria. Mas o versículo aqui, ele me remete muito a uma passagem do Novo Testamento, que Pedro e João entrando
na igreja, no templo, e lá tinha um mendigo lá pedindo esmola, um aleijado. Ele almejava o quê? Isso que a Cristina falou, ele almejava a riqueza material, certo? Aí, a bênção do Senhor, que é que enriquece, foi exatamente que os apóstolos falaram, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós temos uma riqueza dentro de nós. Ah, sim, certo. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Por isso que eu falei o seguinte, logo no começo eu falei o seguinte, o livro dos Provérbios talvez seja o livro da Bíblia que mais enfatiza a questão da riqueza material. É um tema ali, é um tema da riqueza material. Outros lugares, outros momentos, pode até enfatizar, mas não de uma maneira tão clara como o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios vai nessa linha. Então, quem, por exemplo, até está fazendo digamos, uma pregação e quer ir para esse lado do material, o livro dos Provérbios dá muito elemento ali, certo? Outros livros menos. Então, por exemplo, claramente os evangelhos vão em outra linha, não está interessado toda essa parte da riqueza, por certos motivos que a gente não vamos entrar aqui, mas num outro papo a gente traz mas também tem tudo raiz bíblica, tanto o apoio à riqueza material quanto a crítica, a gente encontra tudo na Bíblia, esses elementos aí, tá bem? Posso tirar uma dúvida com sua live? Sim, vamos lá. O senhor estava lá no Jardim dos Oliveiras, mostrou lá um pé de oliveira, e o senhor mostrou sobre a vara. A vara, sim. Certo. E no 23 de Provérbios, o senhor é meu pastor, aí tem um versículo que fala, tua vara e teu cajado. Eu sempre entendi que seria a mesma coisa. Tem alguma diferença? Porque eu achava que o vara é o mesmo cajado. A gente precisaria ir para o hebraico. A gente precisaria pegar essa passagem e ver o que está no hebraico. Por quê? Porque muitas vezes o tradutor, como ele precisa dar sentido para o leitor em português, ele procura, mas aí a gente teria que abrir e ver o que... Nem sempre o hebraico que está... fala desse, mas está claro, a gente precisaria ver a palavra e fazer a comparação e ver se é claro a palavra, por exemplo, o cajado que aparece ali é o mesmo cajado, por exemplo, que aparece com Moisés. A vara que aparece ali é a vara que aparece, por exemplo, em Isaías. Então, a gente precisaria ver essas palavrinhas e fazer um exame, mas indo para o hebraico, e depois a gente precisa ir para a cultura da época para entender realmente o pastor, o que ele fazia com o cajado e o que ele fazia com... Né? Tudo orgânica, as piscinas, a forma. Tá bem? Então, é isso. Eu entendi. Pessoal, olha, eu aproveito já para convidar todos vocês que na semana que vem eu vou fazer uma outra live. Eu quero fazer na segunda-feira à noite. Não à noite, porque à noite no Brasil... Aqui já é de madrugada. Então, eu quero fazer no comecinho da noite, ver se a gente consegue, tipo 6 da tarde de segunda. O que vocês acham desse horário? É meia-noite para ti, Ariel. Não, mas tudo bem. Não, mas o que vai acontecer daqui a pouco, vai mudar o horário. Aqui a gente vai entrar no horário de inverno e os 6... Não, verão aí. Aqui vai ser o inverno. Sim. Porque o que eu estou entendendo é que no Brasil... Pararam esse negócio de verão e inverno? Parou. Tem mais? Não. Agora vai ser o mesmo horário. Espera aí, aqui... parou mais ou menos, Ariel, que a gente está com uma seca incrível. Eu fui do setor elétrico. Certo. Ter que volte, tá? Então, a princípio, outubro, parece que não. Só isso. Tá bom, joia. Porque o que eu estava querendo fazer é o seguinte, eu queria marcar segunda-feira, às 6 da tarde, que realmente aqui vai ser meia-noite, mas eu produzo bem à noite, não tem nenhum problema. Mas em breve, quando aqui entrar o inverno,
6 da tarde aí vai ser 11 aqui, então até vai ser mais tranquilo para mim. Eu queria saber se 6 da tarde, segunda-feira, é um bom horário para vocês. Em princípio, para mim, seria. Daria Tá bom, porque também teria que fazer uns arranjozinhos, mas dá. Tá, porque tem algumas pessoas que não puderam vir porque falaram que tinham compromissos espirituais de domingo. Então, por isso que eu não fui pensei a missa segunda, hoje, eu sei. mas eu assisti de tarde. Não. Eu sei, tá bom. É que, de qualquer maneira, a gente está fazendo estudo bíblico. De qualquer maneira, é bênção de Deus como a gente faz. Estamos voltados para Deus. É isso, exatamente. É dia do Senhor de qualquer maneira. Tá bom? Isso. Mas então, a gente ainda vai... Eu convido vocês, então, para participar na próxima segunda-feira. Eu vou enviar por escrito para lembrar, mas já deixa anotado aí na segunda-feira, às 6 da tarde, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Mando para vocês Só aqui... o assunto qual seria da segunda-feira? Sobre isso. Então, eu tô... Como? Ariel, é segunda-feira amanhã? Não. Segunda-feira da próxima semana. Então. Na outra. Tá bem? Eu tô provavelmente, Pedro, uma história do rei Davi. Uma das histórias do rei Davi, para a gente retomar a história, falar da história e ir para o hebraico. Tá bom? Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá bom? Só para completar, Ariel, os 2 livros que eu mais aprecio, eu gosto bastante de todos os livros da Bíblia, mas é o Provérbios e Sabedoria. Realmente legal. São bem interessantes, é muito agradável a gente ler. E tem bastante elemento para a nossa vida prática. É verdade, exatamente por isso. Legal. Muito bom. Então, obrigado, Ariel. Muito agradecido. Obrigado a todos vocês. Continuam tendo um bom domingo aí. Para você obrigado, igual. Obrigado. Abraço. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Ariel, bom dia. Obrigado a você. Muito obrigada. Valeu. A Denise está dizendo aí no chat que era melhor 18h30. Não sei se fica ruim para o senhor. Tá bom, eu vou ver lá. Obrigada. Um abraço.